Bom, vamos dar início à segunda parte do estudo das madeiras. Agora a gente vai trabalhar com madeiras transformadas. Então, nas madeiras transformadas, a gente vai ver aqui compensados, laminados, reconstituídos, dentre elas MDF, MDP, compensados, aglomerados BP, chapa dura e USB. Tem aqui três exemplos, a imagem mostrando, né, o da direita superior USB, né, aquele mais no meio embaixo é o móvel de MDF, e na esquerda o móvel de MDP. Bom, quais são as principais vantagens da utilização de se usar uma madeira transformada? Primeiro, homogeneidade de composição no caráter físico e mecânico, diferente do que ocorre com uma tábua de madeira, por exemplo, uma chapa de MDF, MDP, algum material assim, ela vai ter as mesmas propriedades durante toda a extensão da chapa, né? Justamente porque é um material transformado. Também existe melhoria de propriedades como a retratilidade, peso específico, resistência de cisalhamento, fendilhamento, etc. Também com isso é possível aproveitar o material integral da árvore, é possível a obtenção de chapas de grandes dimensões e também uma maior estabilidade dimensional. Bom, a gente vai começar trabalhando com o MDF, que talvez seja uma das mais conhecidas, né? Nós temos três exemplos aqui mostrando, né? Então, o MDF é um material extremamente versátil, vocês vão encontrar ele em diferentes tipos de uso e basta visitar uma loja, um local assim, que vocês vão ver bastante exemplo para poder ver desse material. O MDF surgiu da evolução tecnológica do aglomerado. O aglomerado foi o primeiro, ou uma das primeiras tentativas de trabalhar com madeiras transformadas, né? Mais ou menos no final da década de 60, 70 começou realmente a expansão disso. O pessoal estava muito acostumado a trabalhar com madeira natural, então não soube trabalhar muito bem com o início dessas madeiras transformadas, né? Então, quando você tinha um móvel de madeira natural, você conseguia tirar o parafuso, desmontar ele, montar de novo. Com madeira transformada, isso obviamente que não é possível, né? No momento que você retira um parafuso, alguma coisa assim, acaba estragando isso. É claro que hoje evoluiu bastante, nós temos um conjunto muito grande de ferragens e parafusos feitos especificamente para madeira transformada, mas logo no começo eu acabava trabalhando com o mesmo tipo de ferragens, né? O que obviamente não deu muito certo. Então o MDF surgiu para tentar resolver esse problema e teve um aspecto de marketing bastante grande sobre ele. Ele é, em geral, construído com pinos, mas existe também de eucalipto. O peso final específico fica da ordem de 700 a 750 kg por metro cúbico e a espessura comercial varia de 9 a 30 milímetros, embora a gente consiga espessuras menores e maiores, dependendo do local. Essas de 9 a 30 é geralmente assim, o geral. Ele é um material versátil, pode ser usado em uma grande número de aplicações devido à sua grande resistência e estabilidade, permite a obtenção de excelentes acabamentos em móveis, é usado também em artesanatos, em molduras, ele também pode ser facilmente pintado ou laqueado. Alguns tipos de MDF. Nós temos o MDF resistente à umidade, as placas são fabricadas por meio de um processo chamado de acetilação, tem características de durabilidade e resistência, é ideal para se utilizar, por exemplo, na cozinha, no banheiro, uma coisa assim. Nós temos o MDF que retarda o avanço do fogo. Esse tipo de matéria é desenvolvida a partir do eucalipto, adicionada a resinas especiais, retarda a propagação do fogo. São utilizadas em lugares que precisam de maior atenção com relação aos incêndios. Veja que esse material aqui apenas retarda o avanço do fogo. Aqui a gente vai ter um que é o MDF resistente ao fogo, que é obviamente um pouco mais caro que o outro. Esse sim, ele tem uma resistência bem maior, ele não pega fogo, a não ser que realmente seja uma intensidade muito grande da chama. Né? Eles são usados para lugares onde a demanda é importante no sentido de proteção. Nós temos o MDF com resistência nuclear, é tratado com componentes que tornam ele mais resistente ainda, são indicados para todo tipo de móveis, principalmente na parte de prateleiras, para que não aconteça aquilo que acontece seguido quando você bota, por exemplo, um monte de livro na prateleira e dali a um tempo ele cria tipo de uma dobra para baixo, né? Ele fica empenado. Então, com essa resistência nuclear, ele tem mais durabilidade, principalmente para ser usado nesse tipo de uso. MDF hidrorrepelente, ele é diferente do MDF convencional porque ele recebe durante o processo de fabricação tratamento de ácido acético, que repele a água e não absorve. Então ele tem também, esse material aqui também é resistente à umidade. Ele é mais resistente à umidade do que o tipo comum que resiste à umidade.
o ideal, por exemplo, para ser usado esse tipo de MDF num nicho de máquina de lavar louça, por exemplo, né? Onde você tem ali, por mais bem cuidada que seja, uma hora ou outra acaba saindo água, vazando água, né? E acaba estragando a cozinha nessa parte. Então, esse é o tipo de MDF ideal para ser usado principalmente nisso, ou então para fazer bancadas de onde você for colocar a máquina de lavar roupa, ou a parte de baixo de uma cozinha pré-fabricada, onde entra em contato com o chão, para quando passa pano no chão, alguma coisa semelhante a isso. Tá? Ele é desenvolvido e comercializado como um produto inovador, caracterizado pela durabilidade e resistência a intempéries. Não à toa oferece novas oportunidades e soluções para uso para arquitetos e designers. Aí ele também pode ser laqueado, o que é uma vantagem à parte. Bom, aqui a gente vai começar a ver um pouquinho de algumas características do MDP. Depois a gente vai ver um vídeo comparativo, comparando o MDF e o MDP, porque são os dois principais materiais para construção hoje de móveis. Né? Assim como o MDF, ele possui uma estabilidade boa, grande capacidade de absorção de tinta, o que assegura excelente acabamento nos casos de pinturas e revestimentos. A principal desvantagem do MDP em relação ao MDF é que ele não trabalha bem onde tem usinagens em baixo relevo, ou entalhes, ou mesmo cantos arredondados. Então, a rigor, o MDP serve para móveis e cantos retos, e o MDF, então, trabalha melhor com cantos, né, curvas e formas mais orgânicas. Olá, meu nome é Marcel, eu sou arquiteto e gerente comercial da Pizarro Planejados. Nós vamos dar continuidade às nossas dicas para você que está atrás do seu móvel planejado. Então hoje a nossa dica é sobre material. Material é algo muito importante que você deve prestar muita atenção quando você for em busca do seu móvel planejado. Por quê? Porque o material é o seu sonho ali materializado, né? O que vai estar na sua casa, o que você vai usar no seu dia a dia. Então, para isso, você precisa ir em busca de um material que seja de ótima qualidade, que seja um material indicado para o lugar onde você vai colocar, né? E que seja um material com as espessuras corretas, a densidade correta. O que é isso? Isso a gente vai falar agora durante o vídeo, para que você fique um pouquinho mais familiarizado com o que é o MDF, o MDP, que são os outros materiais mais aplicados na indústria moveleira. Como eu disse, são dois tipos de materiais. Um é o MDP, é uma sigla em inglês, mas que em português ela significa partícula de média densidade. Então o MDP nada mais é do que partículas de pinos ou eucalipto, e tudo isso ele é prensado com uma média, ele tem uma densidade média aí para poder fabricar a chapa de MDP. O MDF também é uma sigla em inglês, né, que aí só que os marceneiros numa época falavam que é a madeira do futuro, que resistia à água, mas não é nada disso. O MDF ele significa fibra de média densidade. A mesma matéria-prima que o MDP, né, que é o pinus ou eucalipto, a diferença é que o MDF ele é feito com fibras de eucalipto ou de pinus. Né? E o que é fibra? Então ele é um processo depois ainda da partícula. O processo para a fabricação da chapa, ele passou por um processo a mais, que é a desfibração do pinus eucalipto. O que isso melhora na chapa de MDF? Qual que é a diferença? O que diferencia isso no final? Quanto mais área você tem para aplicar a resina, ou seja, numa partícula, se você pega uma partícula grande, né, tá certo? A área que você tem aqui de resina, ela é menor do que quando você pega uma fibra, né? Várias fibras têm em volta dela tem essa resina. Então no MDF ele vai muito mais resina do que no MDP, e isso acaba no final ele resistindo um pouco mais à umidade. Bom, eu particularmente não aconselho que você use o MDP na construção do seu móvel planejado. Algumas empresas vão fornecer para você as caixas MDP e somente as portas MDF. Tá? Mas procura, quando você for em busca do seu móvel planejado, em busca do seu sonho, você procurar um móvel que seja 100% em MDF. Fora isso, gente, a gente também tem as espessuras, tá certo? Então, a gente trabalha só com MDF, mas dentro do MDF existem algumas categorias de espessuras. A gente pode pegar desde os 3 milímetros, que é um fundo, tá? A gente pode ir para os 6 milímetros, tem o 9 milímetros que eu não tenho aqui, tem o 12 milímetros, tem o 18 milímetros que a gente usa bastante para portas, né? Hoje na Pizarro, todas as portas nossas são em MDF 18 milímetros. Nós não trabalhamos com MDF de 15 milímetros nas portas. Nós só trabalhamos só com portas em MDF de 18 milímetros. E depois, para tampos ou um tamponamento mais para home, para alguma coisa mais encorpada, nós temos MDF de 25
E ainda o MDF de 50 milímetros, que é um MDF ele é engrossado, né? Não existe essa chapa no mercado, mas nós fabricamos uma chapa de MDF de 50 milímetros, engrossando ela 2 de 25, e isso vai trazer um pouco mais de robustez para o seu móvel, certo? Então, essas são as espessuras do móvel. Para que serve cada uma? Hoje, muitas empresas, se você pegar aí, muitas empresas de modulados, tá certo? Elas vão usar um fundo de 3 milímetros. O fundo de 3 milímetros é um fundo fininho, ele geralmente é usado ou em gavetas ou fundo do armário, mas é um fundo que eu não aconselho. Por quê? Porque quando você começa a colocar peso na sua gaveta, esse fundo começa a abaular, certo? Então, ou você coloca ele na parede e só com a umidade da parede ali ele já vai começar a ficar mais baulado. Então, o fundo de 3 milímetros é algo que eu não aconselho para você que está comprando seu móvel planejado. Se você for perguntar pro seu profissional, a pessoa que está te fornecendo, você pergunta para ele, fala, qual fundo que você usa e o que eu quero é o fundo de 6 milímetros. Além de ser o fundo de 6 milímetros, hoje na Pizarro a gente pede para vir de fábrica o fundo revestido dos dois lados. Então o fundo de 6 milímetros ele tem que ser igual ao MDF de 15 ou de 18, ele tem que ser revestido dos dois lados. Por quê? Porque isso faz com que ele resista mais à umidade ou ao mofo, tá certo? Então, mesmo a parte que vai na parede, ela tem que ser revestida também com essa melamina aqui, que a gente vai falar em outros vídeos sobre os revestimentos do MDF, do MDP, que é a melamina, o FF, o BP, tá certo? Então, gente, outra coisa importante que você deve procurar na hora que você for perguntar para o seu fornecedor de móvel planejado é qual a densidade do MDF dele. A densidade do MDF que nós usamos aqui na Pizarro hoje é a maior densidade do mercado, que é 750 kg por metro cúbico, tá bom? O que interfere isso? Isso interfere o quão compacto o seu MDF é, o quão fechado, o quão denso ele é, tá certo? Então, existem vários tipos de MDF, se você for hoje nessa loja de Magazine, você encontra um armário 100% MDF, mas é um MDF com uma qualidade inferior, tá certo? É um MDF que a gente chama de MDF Light, que ele tem 450 kg por metro cúbico de densidade. Então, é um MDF que ele parece mais uma esponja, então ele absorve muito mais fácil a água. Quanto mais denso o MDF, menos umidade ele vai absorver e mais resistência ele vai ter, tá certo? Então, se você for procurar com o seu fornecedor, fala para ele que você quer um MDF que tenha uma densidade aí de 750 kg por metro cúbico. Existem outras densidades de 450, 650, então é uma afinidade. MDF é uma coisa que, dependendo, às vezes você está comprando algo que você pensa que está comprando mais barato, mas na verdade você está comprando algo que é um produto inferior. Então, gente, hoje, por exemplo, se você pegar um MDF de boa qualidade, a proporção é que ele use um colchão de fibra, de média dessa fibra de eucalipto, ele usa um colchão de 10 centímetros para que isso vire 1 centímetro. Então você precisa de 10 centímetros de matéria-prima, de fibra de eucalipto ou pinos, para transformar isso em 1 centímetro, né? Isso misturado com resina. E aqui é o MDP, que dentro dele é um colchão, as partículas menores são as duas extremidades, e no meio tem esses cavacos maiores aqui, e tudo isso também é pensado numa densidade logicamente inferior ao MDF. Eu não aconselho, realmente eu aconselho o MDF. Se você vai procurar um móvel de qualidade, procure móveis planejados que serão 100% MDF. Tá certo? Essa é a dica de hoje. Nos sigam aí, compartilhe se você gostou desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Bom, então, obviamente que, assim como vários vídeos que a gente vai passar aqui na disciplina, um vídeo comercial, né? Mas sempre tem que ver ali que ele explicou muito bem ali as diferenças, as características entre o MDP e o MDF, né? E vale a pena ficar bem atento. Essas classificações que tinha ali, MDF resistente à umidade, ao fogo e tudo, tem muito a ver com essa questão da densidade que tem. Aqui tem duas imagens só para mostrar, né, realmente o MDP e o MDF. Se nós não estivéssemos nesse período de pandemia, por exemplo, vocês poderiam ir até a Materioteca e lá a gente tem várias amostras
né, onde vocês poderiam estar visualizando melhor isso com a forma, com as amostras físicas do. Que tem alguns exemplos de materiais, produtos, né, móveis feitos de MDP. Vocês observem que todos são sempre ângulos retos, né? Como ele falou ali, o MDP trabalha bem para esse tipo de móveis, né? Com, não vou dizer mais simples, né? Mas digamos assim, um design menos elaborado, assim, né? Mais fácil de ser produzido. E aí a gente vai entrar num outro grupo que se chama dos aglomerados, né? Os aglomerados são, digamos assim, aqueles móveis um pouco mais inferiores do que o MDF, né, muitas vezes nas lojas, assim, o pessoal até nem sabe muito bem a diferença, né? Fala que é MDF e tudo. Mas, na verdade, esses produtos um pouco mais baratos, né? Se você vai numa loja mais comum, você vai encontrar ali produtos que são muito mais baratos do que outros bem semelhantes. E aí você pode ter certeza que isso é principalmente em função do material que foi feito. Né? O aglomerado foi um dos primeiros a ser lançado no mercado já no nível satisfatório de consumo, mais ou menos na década de 80, mas desde 1960 ele já está no mercado. Aqui nós temos dois exemplos de móveis feitos em aglomerados. Aqui dois exemplos agora em aglomerados chamado BP, baixa pressão, né, que são basicamente muito semelhantes aos outros. Aqui essas imagens mostram um pouco a diferença entre dois tipos de aglomerado, né, um de melhor qualidade em cima, outro de pior qualidade embaixo. Aqui tem um parafuso que é próprio para esse tipo de aglomerado, né, que foi feito agora. Vocês veem ali que ele tem uma parte reta que é para justamente não estragar o material, né? Vou falar um pouquinho sobre a madeira de USB, que ela foi desenvolvida para ser mais versátil, ecologicamente correta e mais confiável que as demais alternativas. Inicialmente ela foi muito usada para fazer tapume de obra e depois acabaram percebendo que ela tinha ótimas propriedades de isolamento acústico e térmico, então trouxeram ela para outros usos, né? E alguns acharam interessante, devido às suas formas assim, diferentes, estar utilizando ela em mobiliário. Aqui está mostrando dois tipos, né? Comercialmente se trabalha com três tipos: USB 2, indicado para condições secas, e USB 3 e 4 para condições úmidas. Aqui há três exemplos de USB aplicado em mobiliário. Então é uma madeira que tem, como eu disse antes, uma estética diferenciada, né? E é mais para um público que gosta desse tipo, né? Bem específico. Aqui os compensados, mais usados para móveis. Hoje em dia não estão mais sendo muito usados para móveis, né? Já que perdeu muito o campo para os MDF e MDP. Principais tipos de compensado: plastificado, resinado, compensado cola branca, multilaminado, naval e para embalagem. Aqui está mostrando o compensado laminado, dá para perceber bem como é que ele é feito. A principal diferença dele para o sarrafiado é justamente a questão dela ser lâminas sobrepostas, enquanto que o sarrafiado, como está mostrando aqui, você vê que tem uns pedacinhos de madeira, né? Os sarrafinhos mesmo colados, geralmente em 90 graus em direção uma à outra, um tipo de sarrafo do outro, para aumentar a resistência. Compensado naval, daí é mais usado para construção civil, não tem muito uso no design, né? Basicamente, onde ele poderia ser usado é mais quando você for fazer algum móvel para ambientes úmidos, aí no caso, banheiros, cozinhas, lavanderias. E finalizando, a gente pode ter um tipo de subclassificação disso, que são as madeiras para revestimento. Podem ser as madeiras naturais, transformadas, ou mesmo outros materiais, como plásticos e tecidos, né, usados para revestir móveis. Então é um quadro separado que a gente vai abordar, inclusive, de maneira separada na disciplina. Com isso, a gente encerra essa parte de madeiras transformadas.